Tá conectando agora vai. Agora foi, Isso. agora foi. Não, esses negócios. Ei, Não, porque Natália, tinha subido na timeline, né? Então aham, a aí gente fica ao perde vivo, o... aí a gente não acha mais, mas É. é bom que já a gente já Você começa. tá me ouvindo bem, né? Tá Eu me tô ouvindo bem ouvindo. aí? Você tá me ouvindo Tô também? ouvindo... Perfeito, Ah, perfeito. que bom. Então agora vamos começar. Eu já tinha começado a te apresentar aqui um pouco e começado a falar também do que a gente vai conversar, que é essa polêmica, né? Não só Beleza. de Covid, mas principalmente do tratamento. Mas eu quero te apresentar aqui para o pessoal que está entrando, Júlio. Além de um amigo casado com uma grande amiga minha, infectologista que eu admiro muito. O Júlio Croda, ele é médico formado pela Universidade Federal da Bahia, residência em infectologia e doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pesquisador pela Fiocruz, onde desenvolve projetos de pesquisa na área de tuberculose, arboviroses e Covid. Isso? Poderia ficar aqui mais Isso metade aí. da live, né? Falando seu currículo. Não, não, assim, tá tranquila. Mas vamos. Recentemente estava no ministério, né? Saí Pois final de é, março. pois é. Ficou. A gente te acompanhou por aqui também. É. Mas é Bom, bom Júlio. estar com vocês aí de Cuiabá. Minha esposa é cuiabana, né? Pois é, Então, eu falei para infecto ela daí. depois dar um oi aí pra gente, para ela aparecer. Foi Cuiabana de Chapecruz, né? Aí da região. Aham, Então, isso assim, aí. minha sogra, meu cunhado, todo mundo aí. Então, é muito bom estar aí falando com o pessoal de Cuiabá, do Mato Grosso. Que É bom. ótimo. A gente que agradece aqui, eu principalmente, a sua disponibilidade. Eu sei que esse momento tem sido muito corrido para todos nós e fico muito feliz de você aceitar o convite e conversar aqui com a gente sobre, principalmente esse tema que às vezes requer da gente um pouco de coragem, né? De chegar aqui e expor. É claro que a gente até gostaria já de começar falando que não é nossa opinião, né? A gente vai falar do que tem sido publicado com evidências, né, Júlio? E não é opinião, É, e a gente não quer entrar na briga, né, de... Na verdade, esse tema tem gente que fala que politizou, é ideologia, é partidário. Então, tem os defensores da cloroquina, tem os defensores da tubaína. Então, virou uma confusão aí em termos muito mais políticos do que técnicos, né? Com certeza. E então, já que você mesmo começou a falar da cloroquina aí, eu acho que a gente podia começar falando então um pouco dela, né? Ela que ganhou, né, tanta visibilidade, principalmente nesse último mês, com as últimas publicações, né, nesse mês de maio, que teve essas últimas publicações e que vem dividindo muito aí, inclusive médicos, né? Então, eu queria que você É. começasse falando aí um pouquinho sobre a cloroquina. Então, a cloroquina, né, surgiu muito na França com um pesquisador francês que publicou uma carta falando basicamente o seguinte: encontrei o tratamento perfeito, ninguém mais vai morrer de Covid, que é o Didier, né? Que é um pesquisador francês Uhum. que ganhou muita notoriedade nas redes sociais. Né? Ele publicou um vídeo do YouTube que foi assistido por milhões, e a partir daí surgiu vários médicos que prescreveram, surgiu alguns estudos iniciais in vitro, alguns estudos que comprovavam essa eficácia in vitro, acompanhado de estudos pequenos, né, principalmente um estudo chinês, mostrando que poderia ser uma opção terapêutica. Né? Então é bom falar que os estudos assim, são bastante pequenos. O que a gente tem é 2 ensaios clínicos, né? Os ensaios clínicos de maior evidência não mostraram benefício, usaram um ensaio clínico foi interrompido que usou uma dose bastante elevada no Uhum. Amazonas, mostrou um efeito colateral maior, e o outro estudo que utilizou 150 pacientes mostrou mais efeitos adversos, principalmente arritmias, em torno de 30% contra 7%. Então, são estudos pequenos, são Uhum. ensaios clínicos pequenos. O que tem de evidência claramente é que, assim, para o tratamento de pacientes hospitalizados,
não existe nenhum benefício, né? Baseado nesses dois estudos, em estudos observacionais. Saiu um grande estudo, que daí envolveu 96 mil pessoas. Entretanto, o estudo tem problemas importantes metodológicos. Talvez, né, a Lancet publicou hoje que, que vão ter que rever algumas informações. Tem uma carta de 100 pesquisadores solicitando mais informações. E é interessante, né? Interessante falar que esse mesmo autor, né, que publicou esse artigo, que foi o artigo que fez com que a OMS mudasse, interrompesse os estudos, os ensaios clínicos, né, basicamente, esse mesmo autor, que é o Merha, que é um médico, né, de Utah, né, na verdade é um médico que trabalha na Harvard Medical School, então assim, a universidade conceituada. Esse Merha publicou também ivermectina para Covid-19. Então é o mesmo autor que fez o maior estudo em cloroquina, que juntou 96 mil pacientes, é o mesmo autor que publicou um artigo com 1.408 e ivermectina também. Então, assim, existe, por conta da evidência do Covid, né, muita atenção na doença, e existe pesquisadores que podem, né, inclusive, produzir dados que são fakes, né? Dados que são gerados de forma inadequada. E, assim, a gente sabe, eu não sei o que vai acontecer, né? Isso daí ainda está sendo avaliado pelas revistas, mas ele publicou um artigo, tanto no Lancet 96 mil, como o inibidor de ECA no New England. O New England também colocou uma retratação que está investigando isso, e é o mesmo autor que também publicou ivermectina. Então, assim, está sob investigação, mas tirando esse estudo dos 96 mil pacientes, né, o que a gente sabe, os dados que existem atualmente são de baixa evidência para o uso de cloroquina. No dia 27 de maio, né, antes da publicação propriamente desse artigo do Lancet, a própria OMS já tinha colocado claramente no manual de manejo clínico que saiu dia 27 de maio, informando que não tem nenhum tratamento atualmente efetivo. Não existe esse tratamento. Que estudos são necessários. Então, assim, gente, usar tratamento off-label é muito perigoso, né? Muito perigoso você ficar usando assim, as medicações que você não tem ensaio clínico que comprove realmente a eficácia dessa medicação. Então, cada dia é uma medicação nova, e a gente aí a gente vê assim na televisão, né? O cara tem um kit agora, né? Que é ivermectina, anita, cloroquina, kit Covid, imagine, né? O cara, assim, prefeitos dando isso sem prescrição médica nenhuma, né? Então, assim, é muito complicado, eu vejo com bastante temeridade, né? E, assim, a nota de hoje, a gente também tem que ter um cuidado, porque eu acredito que ela, por enquanto, não muda nada, né? Eu acho que isso tem que ficar claro, que o cuidado ainda deve permanecer. Exato, mesmo assim, mesmo que a gente retire essa evidência, que realmente que tenha problemas importantes em relação a esse estudo da Lancet, e que todo mundo já tinha discutido os problemas, né? Todo mundo já tinha, muitos pesquisadores estudiosos já tinham questionado alguns problemas do estudo. Mesmo que tudo isso aconteça, as evidências atuais, não existe nenhum ensaio clínico bem feito com evidência elevada que indique o uso de cloroquina em paciente hospitalizado. E não existe nenhum estudo em pacientes das formas leves. E esse estudo vai ser muito difícil fazer. Porque a maioria dos pacientes evolui bem, né, da doença. A gente tem uma grande parcela da população que pega a doença e permanece assintomático. Uma grande porcentagem que vão desenvolver sintomas leves, 80%. 15% vão precisar de internação e 5% vão evoluir para a UTI. Então, se você for fazer um estudo para as formas leves, né, que você espera identificar algum tipo de proteção do uso da medicação, você vai ter que incluir um N enorme, e aí você vai ter que balancear
os efeitos colaterais e o efeito realmente efetivo da droga. Por isso que, inicialmente, toda droga é testada para os pacientes mais graves. Né? Apesar de toda a teoria que a gente vê aí na internet sendo difundida, que o remédio, a cloroquina, tem efeitos antivirais, esse efeito antiviral foi visto in vitro. Em estudos humanos, não houve redução nesse estudo, tanto de 81 pacientes, como de 150 pacientes, que foram os 2 ensaios clínicos melhores que tem até o momento. Não houve redução da carga viral com o tempo de tratamento de cloroquina em humanos. Por que isso acontece? Muito por conta da dose efetiva para você ter inibição viral. Então, uma coisa é você demonstrar in vitro, outra coisa quando você passa para ser humano é totalmente diferente, né? Em termos de metabolismo, dose ideal, distribuição no corpo, a biodisponibilidade, né? Então, é muito complicado a gente, através de um estudo in vitro, traduzir isso para in vivo. E fora que para você usar uma cloroquina num paciente com forma leve, você também tem que cumprir alguns requisitos antes de iniciar, fazer um eletrocardiograma, ou seja, você vai tirar um paciente com forma leve de casa e colocar ele numa exposição, né? E que vai transmitir e expor outras pessoas ao risco até mesmo do contágio. Então, o que vale a pena? E assim, se você pega tanto a recomendação do CFM, ele permite o médico prescrever nos casos confirmados, não é no suspeito, não. Um tempo de um PCR está demorando quanto tempo? Aí já passou aquela janela ideal que a gente vê nesses vídeos de YouTube aí, que o povo difundindo, eu acho que fazendo muito mais autopromoção, que encontrou a cura e tudo mais, né? Porque se você tem que dar nas 24, 48 horas primeiras, e você tem que fazer o RT-PCR, que demora, mesmo no privado, né? Não é demora pelo menos 72 horas. Aí, né? Em Cuiabá, quanto está demorando um RT-PCR médio? 48, 72 horas. Então, daí você já perdeu a janela. Então, pelo CFM, você só pode prescrever nos confirmados. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, você tem que pedir eletro de todo mundo, tem que avaliar se não tem deficiência de zinco, né? Então, uma série de exames que, para você tratar o paciente leve, pensa que a maioria dos pacientes estarão na atenção primária, principalmente no sistema público. Quem vai ter acesso a fazer todos os exames, confirmar o paciente, fazer eletro, ter todas essas informações em 24 a 48 horas para iniciar o tratamento. Então, formas leves, na prática, isso daí fragiliza o médico, né? Porque o que vai acontecer? Um monte de paciente, e isso a gente ouviu a doutora Rô falar no nosso podcast, né? Depois a gente faz até uma promoção dele, do Covid Café. A gente tem um podcast aí que grava no YouTube ao vivo toda segunda às 8, horário de Brasília. E no Covid Café, no podcast, no episódio sobre tratamento, episódio 4, a doutora Rô falou claramente, né, que e no episódio 5 do Gerson, que trabalha com emergência, falou o seguinte: não, o paciente chega com falência respiratória, eu discutindo com ele a respeito da intubação, né, porque o paciente estava consciente, mas estava com uma saturação muito baixa, e o paciente falou: não, me dá cloroquina que eu sei que vai salvar a minha vida. Então, assim, vai gerar uma pressão para o médico. E aí o médico é pressionado para prescrever. Vai que tem um efeito colateral, né? A gente sabe que tem mais risco de evoluir Covid é a hipertensão e diabetes. Quem tem mais risco de ter arritmia é paciente cardiopata. Então, vai que você prescreve, não tem evidência, e você tem um efeito colateral sério e o cara morre de repente de uma parada súbita, né, por uma arritmia. Como que vai ficar a resposta perante a CFM, perante a família em relação à prescrição de uma droga experimental e que gerou um efeito colateral severo num paciente? Então, é muito delicado e o médico está pressionado. E o médico é pressionado, né? Ele fica assim, pô, o paciente vai chegar, eu quero cloroquina, prescreve para mim cloroquina. Então, assim, o que está ocorrendo é essa difusão nas redes sociais, de fake news, de médicos sem qualificação específica na área, defendendo cloroquina. A gente vê todo tipo de profissional, nada contra, né?
participar do debate, mas é importante ter qualificação para esse debate do ponto de vista técnico. E a gente vê, não é infecto, é oftalmo, otorrino, discutindo tratamento de cloroquina sem nenhuma evidência bem clara a respeito disso. E como se a gente tivesse contra, né? E não é isso. Não existe contra e a favor de cloroquina. A gente quer uma medicação que realmente tenha efeito e que traga bons resultados e desfecho, que reduza realmente a mortalidade. Ter um medicamento só para prescrever, para falar que está fazendo alguma coisa, não tem sentido. E aí vai que acontece alguma coisa, a gente sabe que não é frequente, mas se acontecer, como que fica a sua responsabilidade perante o paciente, o familiar, né? É lógico que tem que assinar um termo livre esclarecido, está no próprio manual do Ministério, mas você responde independente disso, se você não fez aquela bateria de exames, entendeu? Com certeza. Então, assim, ainda a gente... eu acho que em relação aos pacientes hospitalizados, eu acho que isso é consenso, né? E em relação ao time dos pacientes leves, tem todas essas... esses entraves que a gente discutiu aqui, tempo, tem que estar confirmado, tem que ter eletro antes, então tudo isso dificulta muito o uso da cloroquina de uma forma segura, né, Júlio? Eu acho que isso a gente tem que deixar claro. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Resumindo, para está fazendo alguma medicação, eu acho que isso não vai trazer benefício para o paciente, inclusive expor mais ao risco. E a gente tem outras medicações que também ganharam um pouco de visibilidade nesse último mês, que foi o Remdesivir, porque teve aquele estudo do New England que mostrou diminuição no tempo de internação, mas não mostrou de redução de mortes, né? E aí eu queria que você comentasse, como é uma droga cara, que é difícil acesso e que nós não temos no Brasil, então acho que isso não tem tido tanto debate como a cloroquina e depois a ivermectina, que ganhou mais destaque agora. O Remdesivir, o que você fala dele? O que você... Eu acho assim, o Remdesivir é a droga que mostrou mais benefício no ensaio clínico bem feito até o momento. O que ele reduziu? 30% de desfechos desfavoráveis, principalmente relacionado a tempo de internação em UTI, tempo de internação hospitalar. Do ponto de vista, vamos dizer, individual, não foi associado a menor risco para o óbito. Quer dizer, eu usar ou não usar, isso não interfere na minha chance de morrer. Mas o que interferiu foi no tempo de internação na média. Então, lógico, para os serviços de saúde, onde um tempo de internação em terapia intensiva é elevada dos pacientes com Covid-19, né, chega a 2, 3 semanas, você precisa rodar o leito, principalmente para admitir novos pacientes, talvez seja uma droga interessante, principalmente para dar mais rotatividade no leito de UTI e oportunizar esse leito para mais pessoas que estejam graves. Exatamente. E outra que chamou muita atenção, até eu acho que por conta da facilidade do acesso, que é a ivermectina, né? Que muita gente tem pedido. Hoje mesmo eu estava com uma paciente internada e eu fazendo todos os outros manejos que a gente vai discutir, aí eu falo, ó, PCR positivo, ela tá, e agora, como que você vai me tratar? Eu quero ivermectina ou cloroquina, como se agora eu começasse a tratar a paciente, né? Então, isso tem trazido bastante dificuldade até para a gente esclarecer pontos importantes para não só paciente, mas também médicos, né? Então, a ivermectina, será que ela é a nossa cloroquina da vez, né? Eu acho que né? A Anitta também, né? Tá em discussão, né? Então, assim, ivermectina no clinical trial, se você busca ensaios clínicos, tem 18 ensaios clínicos com ivermectina, metade recrutando, metade nem começou o recrutamento dos estudos. Em termos de Anitta, que às vezes também está sendo bastante falado aí, tem 11 estudos também, aí é pior que você, quase nenhum estudo ainda iniciou o recrutamento, né? Então, assim, você não tem dado nenhum para estar utilizando esse tipo de medicamento. Então, assim, com certeza, o que faz a diferença, e já foi visto não só no Brasil,
mas no mundo todo, e principalmente quando a gente compara os dados, é a qualidade da terapia intensiva. E é um paciente muito difícil de manejo, e você precisa ter uma equipe multiprofissional bastante afinada, e com certeza, se você tem muito Covid na sua UTI, você precisa trabalhar com um número maior, a equipe precisa aumentar, principalmente porque o paciente requer, né, bastante manejo em termos respiratórios. Então, assim, qualidade de UTI é que faz a diferença. A gente tem taxas de letalidade baixíssima, por exemplo, no Einstein, e taxas de letalidade altíssima nos hospitais que não tem UTI configurada, não tem fisioterapeuta, não tem equipe multiprofissional treinada, né? Treinada. E uma das coisas que a gente sabe que faz diferença, que é pronar o paciente, isso requer também pessoas e uma equipe capacitada para fazer isso, né? Pronar não é uma coisa simples. Ainda mais que você tem que fazer isso periodicamente, né? Então, assim, imagine os idosos, fatores de risco, um fator de risco é a obesidade, né? Pacientes obesos. Então, assim, não é fácil, e você usando toda a parte de segurança, toda aquela parte de EPI. Então, imagine no UTI com 10, 20 pacientes, todos Covid, você está pronando esses pacientes, você está lidando com essa técnica. Essa, sim, tem mostrado bastante efeito no tratamento dos pacientes, né? A pronação parece realmente que tem um impacto muito importante no tratamento do paciente mais grave. E não é só para o paciente entubado, né, Júlio? O paciente que chega já relativamente um quadro moderado, que está desaturando, mas está no catéter, você pode pronar também. Quer colocar? Pode, inclusive, né, a doutora Rô estava comentando com a gente nesses dias, né, porque lá em São Paulo, né, teve bastante caso, experiência grande, volume bastante interessante. Com certeza pronar o paciente, independente de estar entubado, e também ventilação não invasiva. Foi feito um teste em termos de aerolização, principalmente contaminação ambiental. O catéter é que mais gera aerosol no ambiente. Então, é mentira falar que a VNI vai gerar mais aerosol que deixar no catéter. Então, se o paciente tem indicação, coloca na VNI, prona o paciente na VNI, ele pode ter benefício importante. Isso, porque uma das coisas lá no início, né, da doença, falavam assim, evitar manobras não invasivas, intubação precoce e intubação sequência rápida, porque falava que você ficar fazendo não invasiva, a chance de aerolizar e contaminar a equipe era maior. E com isso, a gente sabe agora, aprendendo um pouco mais, que é uma doença longa, né? Não é uma doença de 7, 8 dias, é uma doença que pode durar 2, 3 semanas. Se você entuba rápido esse paciente, ele pode ficar muito tempo no respirador e aumenta a chance de infecções bacterianas. Então, essa questão de segurança em não invasiva, isso já tem tido mais respaldo, né, Júlio? Para a gente poder... Porque a equipe com fica certeza. muito temerosa. Com certeza, com certeza. Eu acho que é super importante a experiência que vem sendo discutida e realizada no Brasil de utilizar não invasiva. Tem pessoal tá bastante criativo do ponto de vista de tecnologias para ventilação não invasiva, reaproveitando materiais importantes, até imprimindo, né, utilizando impressoras 3D. Então, assim, acho que a parte de ventilação mecânica se o paciente tem indicação, se o lugar tem condição de iniciar a VNI é interessante, se não, a indicação precisa ir para ventilação mecânica invasiva, mas isso é o critério clínico como sempre existiu. Então, realmente não existe essa indicação de intubação precoce, que a experiência está sendo colocada, né? Então, está mostrando. O catéter pode até aerolizar mais e contaminar mais. E a máscara pega mais, talvez possa proteger até mais do catéter. Exatamente. E evitar uma intubação tão longa, né? Isso gera então, assim, uma coisa que é importante comentar também, né, que eu acho que pode ter aí, assim, o paciente que tem quadro clínico sugestivo de Covid, nesse momento, é Covid. Né? Porque o PCR não deu positivo,
tem várias questões por conta do PCR não dar positivo. A primeira é que pacientes mais graves, o suave nasal e oral, diminui a sensibilidade. É melhor colher um suave, de um aspirado um aspirado traqueal, entendeu? Se for possível. Porque você tem presença de vírus lá. O paciente já tem dificuldade a eliminar o vírus. Então, é importante que se colete do aspirado traqueal. Outra coisa também é o tempo de processamento dessa amostra. Se fica muito tempo parada, se demora muito para chegar ao laboratório, como se conserva. Então, se suspeitar de Covid, tem um padrão de vidro fosco na ATC, ele é Covid, independente do PCR. Lá depois do 14º dia, você repete a sorologia, né, com bom teste. Geralmente o ELISA é melhor que o teste rápido e você vai ver que ele era Covid, entendeu? Então, assim, trate como Covid. E a gente tem visto isso aqui em Cuiabá, né? Pacientes que você coloca e realmente, muitas vezes nem tão típico, porque infelizmente o vírus, ele tem tropismo por outros órgãos, né? O paciente às vezes tem diarreia, ele tem um tropismo por trato gastrointestinal, então a gente tem visto isso bastante aqui. Suspeitou Covid. E aí a gente não tem muitas vezes, por exemplo, numa UTI, isolamento individual para todos. E aí a gente vai ter que fazer corte, né? Não tem jeito. Vai ter que fazer, né? E os pacientes, né? Existe uma desassociação muito importante, clínica, clínica, radiológica, e isso reflete numa hipoxemia severa, e o paciente chega no pronto-socorro, na emergência, conversando, falando, saturando 60%, 70%. Então, assim, existe essa dissociação. É importante você ter UTIs exclusivas para COVID, né? Porque daí você faz essas coortes específicas de pacientes com o mesmo diagnóstico, com o mesmo padrão em termos de segurança, né, do paciente e também de biossegurança dos trabalhadores que adentram a unidade. Então, com certeza, você vai ter que reservar UTIs ou locais que você transforme em UTIs para receber esse tipo de paciente. Não tem jeito. Ainda mais com esse aumento do número de casos, aqui em Cuiabá especialmente, né? A gente teve nessas 2 últimas semanas um aumento expressivo do número de casos e pacientes necessitando realmente de hospitalização. Além da ventilação, que é uma das coisas primordiais no tratamento, a gente tem visto todos esses detalhes aí que você colocou, pronar, ventilação não invasiva, né, o quanto você puder fazer com a indicação clínica, e não porque é Covid, já entuba, né? Então isso eu acho que tem que ficar claro para toda a equipe, e a equipe trabalhar isso de uma maneira muito segura e muito tranquila. Uma outra coisa, Júlio, que tem se discutido bastante, muitas pessoas têm feito, é a anticoagulação. E isso gera muitas vezes dúvidas em relação à anticoagulação plena ou profilática e qual heparina muitas vezes a gente utilizar. Então, assim, em termos de anticoagulação, tanto em Manaus, que fez biópsia microinvasiva, quanto na USP, que está fazendo autópsia desses pacientes, eles não estão vendo trombos importantes nas autópsias, né? Então também é mais vídeos que foram divulgados, que a doença era uma doença hematológica e não sei o que, foi colocado na internet, mas com certeza a heparina profilática tem seu papel no paciente. Ele vai ficar hospitalizado muito tempo, ele vai ficar acamado muito tempo, ele tem um processo inflamatório importante. Então a heparina profilática, né? A que tiver, né? Na verdade, a que tiver do momento, de baixo peso molecular ou não, é o ideal e tem que fazer a profilaxia com heparina nesses pacientes e não fazer o tratamento, né? Fazer heparinização plena não tem nenhuma indicação para esses pacientes e você submete ao paciente um risco do processo inflamatório e de sangramentos desnecessários, AVCs hemorrágicos. A gente sabe que a maioria desses pacientes tem comorbidades, são diabéticos e hipertensos, é a grande comorbidade, ou são idosos acima de 60 anos. Você faz uma heparinização plena nesse paciente, a chance de um AVC hemorrágico aumenta nesse processo inflamatório associado à hipertensão e diabetes. Então, a gente não pode trazer malefício ao paciente. Os cuidados de terapia intensiva é justamente para isso, entendeu? Porque a gente começa a introduzir um monte de drogas experimentais, um monte de tratamentos alternativos e no final
o óbito está muito associado a esses tratamentos alternativos do que fazer o feijão com arroz, o O beabá, feijão o com que deve arroz, o ser bem feito. feito. E É, acho que bem é importante feito. você colocar isso, porque a gente tem visto pessoas fazendo Clexane ambulatorial, né? Inclusive colegas, né? Então, acho que é importante colocar essa aqui, até a questão da necrópsia que você falou aí, porque essas notícias e as informações, como tem tomado a proporção, então tem gerado muita confusão, e eu acho que colocar esse ponto, principalmente do Clexane ambulatorial, como eu tenho visto. Infelizmente. Usar com Assim, cautela. teve uma pergunta aqui de PCR aqui, que eu estou vendo, né? É o seguinte, 2 PCRs aumenta bastante a sensibilidade do exame nessa questão de, se possível, paciente grave, o ideal que seja uma coleta de trato respiratório inferior e trate como se fosse independente do RT, e se passar dos 10 dias, no 14º, você faz a sorologia, que provavelmente deve confirmar esse COVID. Então, você pode combinar o RT a sorologia, né? Uma questão importante também para se falar do RT, os pacientes permanecem com RT-PCR positivo, alguns por semanas. Não sei se você tem experiência aí de pacientes que permanecem 4 semanas, 8 semanas com RT-PCR positivo. Né? Isso não indica que ele está transmitindo. São fragmentos virais que são encontrados. A gente teve aqui, e o pessoal, por exemplo, não quer tirar do isolamento. Porque tem PCR positivo, entendeu? E principalmente também uma questão que tem gerado aqui em Cuiabá especial, com um caso que surgiu aqui, é da reinfecção. Né? O colega teve um PCR positivo, semanas depois ele dosou e o PCR estava positivo, então as pessoas muitas vezes já julgam que seja uma reinfecção. Reinfecção, na verdade, a gente não tem muito como afirmar, não se sabe ainda, né, Júlia, em relação à imunidade. Tem poucos dados, mas assim, a maioria dos relatos de casos que a gente observa é uma piora do quadro clínico 2, 3 semanas após a infecção, está sendo relatado. O PCR em si não é um bom indicador de reagudização, porque você tem bastante material genético. Agora, se você faz cultura viral, que não faz no Brasil, porque você precisa de laboratório nível P3, você poderia ter qualquer indicador realmente de infectividade. Então, assim, essa piora clínica faz parte da história natural da doença e pode ser uma complicação importante da doença e não necessariamente uma reinfecção, um novo adoecimento, e sim uma evolução natural daquela primeira infecção que ele teve e as consequências dessa primeira infecção. Em relação à imunidade, assim, o que a gente sabe também de modelo experimental é que o macaco reso infectado e feito o desafio, ele tem proteção, né? Então, assim, com certeza, se o paciente tem um nível muito elevado de IgG, muito provavelmente ele tem bastante anticorpo IgG neutralizante. O que a gente sabe que talvez ele esteja protegido para o vírus que está circulando, mas a gente não sabe se ainda funciona como a dinâmica da influenza. A influenza tem uma taxa de mutação maior que o Covid e, portanto, todo ano a gente tem que tomar vacina. Do coronavírus, a gente ainda não tem tempo para a gente entender isso. Se a mutação responsável do Covid-19, do SARS-CoV-2, vai gerar uma mudança em termos de anticorpos neutralizantes que você possui para um vírus que você adquiriu um ano atrás, se esses anticorpos vão ser neutralizantes para o próximo ano, né? Se vai ser essa mais permanente, né? E ainda em relação ao tratamento, uma outra questão que também gera dúvida é em relação ao corticoide. Né? Então, o corticoide, porque pelo fato da gente usar em outras situações de síndrome, de processos inflamatórios de um modo geral, as pessoas tendem a querer usar o corticoide, principalmente nos casos onde eles falam, entrou na fase inflamatória, uma fase mais grave. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também para a gente do uso do corticoide. Também, assim, tem ensaios clínicos de corticoide, tem um ensaio clínico que está sendo finalizado em Manaus e utilizando, vamos dizer, dose imunossupressora, né? E que inicialmente não está mostrando benefício, né? Então, assim, também é mais um motivo da gente
de alguma forma, está submetendo a um paciente que fica muito tempo em terapia intensiva a infecções por patógenos oportunistas, né? Aumenta a chance de infecção hospitalar, aumenta a chance de infecção bacteriana e de infecção fúngica, principalmente, né? Com essas doses de pulsoterapia para COVID. Então, assim, você pode, por enquanto, a gente não tem evidência, é o que a gente pode falar, pelo menos para fazer pulso de corticoide em pacientes, a gente não tem nenhum tipo de evidência em relação a isso. Então, ainda, né, a gente tem que fazer o que a gente tem conhecido aí que realmente funciona. Uma outra situação que eu acho que gera bastante dúvida e bastante angústia é em relação a alguma questão de diagnóstico. Eu vejo muito testagem, muitas vezes em massa, de empresas, e vem testes muitas vezes que a gente não sabe a procedência, como que foi realizado, IgM positivo e sem uma orientação. Como que você julga uma situação assim, sobre essa testagem em massa e de testes muitas vezes que a gente não tem uma procedência ou não tem como... A gente tem mais de 70 registros que foram deferidos pela Anvisa, e tudo baseado em análise documental. Quer dizer, a empresa apresentou dizendo que tem sensibilidade e especificidade boa, mas a gente não avaliou na nossa população. O que está sendo feito de forma independente em diversos locais é com soros bem caracterizados fazer uma avaliação. O pessoal da USPAIS, o pessoal da Fiocruz está fazendo isso. Eu tenho mandado alguns testes, né, que a gente recebe para avaliar lá, e existe uma variação importante de sensibilidade e especificidade, existem testes muito ruins no mercado, né? Então, realmente, o teste de eleição continua sendo o RT-PCR. Os testes bons sorológicos, eles servem para identificar esse marcador de IgG, eu acho que é importante. É bom entender como está circulando o vírus naquela região. Para as empresas, às vezes, é interessante para entender que se sua população já tem uma parcela importante que teve contato, que está imune, que pode voltar ao serviço, que aquela reinfecção, se tiver... provavelmente ou vai ser de uma forma mais branda, porque ele já tem anticorpos imunizantes, ou não vai adquirir a doença. Então, é importante, eu acho que é importante nesse sentido das empresas realizarem rotineiramente isso, principalmente nesse retorno das atividades presenciais, né? E principalmente agora que as pessoas estão tentando voltar à sua vida, né? E principalmente o comércio, e justamente aqui em Cuiabá isso tem acontecido num aumento, vem acontecendo no momento que está aumentando o número de casos. Então, a gente fica bastante preocupado com a relação da frouxidão das medidas de isolamento. E o que você vê disso, desse momento? Para mim, existem 3 indicadores que são claros e objetivos em relação a isso, né? Que principalmente o Washington DC, ele estabeleceu esses indicadores, para mim fica bem claro. Você tem que ter 14 dias de queda sucessiva no número de casos, né? Você precisa ter pelo menos 80% de leitos de UTI nos últimos 7 dias, e você precisa ter capacidade de testar e isolar esses pacientes. Então, assim, se a gente olha o cenário no Brasil, poucos estados estão com 14 dias de quedas sucessivas no número de casos. Poucos estados têm mais de 80% dos seus leitos disponíveis. Então, assim, é bastante temeroso, porque a gente nunca atingiu uma taxa de contágio abaixo de 1. Nossos casos sempre estão aumentando, a gente nunca teve uma inflexão da curva. A gente tem estudos de soroprevalência que foram realizados pelo EPCOVID-19 da Pelotas, mostrando, por exemplo, que em Mato Grosso do Sul a taxa de prevalência é menos que 1%, então quase ninguém se infectou, e você está abrindo, você está flexibilizando a tendência a aumentar o número de casos, aumentar o número de casos em hospital, na unidade de terapia intensiva, e isso agravado pela falta de teste e da capacidade da vigilância de detectar precocemente e isolar esses pacientes. Então, eu acho que a gente vai ter muito óbito aí, a gente vai acelerar nossa curva em muitos estados do Brasil, em muitas cidades do Brasil.
porque não é o momento, né? Não é o momento. Talvez a região norte, algumas cidades do norte, que já teve uma transmissão importante, principalmente no Pará e no Amazonas, estejam nesse momento, porque já apresenta uma queda expressiva no número de óbitos de casos. Mas não é o caso. Para a região sul e centro-oeste, não houve transmissão importante. Nosso cenário é de crescimento. Crescimento. Então tem que levar em consideração esses dados realmente técnicos, né? Não é Lógico. A questão de... A gente entende o lado econômico, mas a gente tem que também pensar em questões e basear em questões técnicas para realmente fazer porque das assim, medidas. No final, assim, lógico que é importante a parte econômica, mas a gente não fez nosso dever de casa para isso, entendeu? A gente fez um distanciamento social que foi menos de 50%. Então a gente não conseguiu diminuir o RT, o R0 abaixo de 1. Nós não conseguimos liberar leito de UTI para ver a flexibilização. Então a gente fez um isolamento, um distanciamento à brasileira, que teve impacto, mas não foi o impacto desejado, que é para liberar leitos. E a gente vai flexibilizar e vai ter um aumento importante e superlotação. Não só no público, viu? Não, em Manaus, Belém, faltou leito no privado. Então não é assim, porque você tem um convênio que você acha que você tá salvo, né? que você tá salvo, não. E a não ser que você tenha... não, aí em Cuiabá, né, tem gente que tem muito jatinho. Pode ser que pegue um jatinho, vai para São Paulo, vai para Sírio, né? Aí tudo bem, aí tem vaga lá em São Paulo. Foi isso que foi feito. Em Belém, muitas pessoas foram de Belém, as pessoas com mais recursos foram de Belém direto para o Sírio, porque não tinha mais vaga em Belém. Então isso aconteceu, isso realmente aconteceu. E por mais que você tenha o leito, tem que lembrar que não é uma doença simples. Por mais que você esteja no leito de UTI, é uma doença prolongada, que exige manejo adequado, difícil manejo, né? E Exato. eu acho que é um dado que deve ser colocado, principalmente diante dessas medidas que estão sendo propostas aqui, não sei como que está em Mato Grosso do Sul, que o Brasil ainda... diante de tudo isso, é um dos países, se não o primeiro, com o maior número de profissionais da saúde mortos por Covid, né, Júlia? A gente ainda enfrenta esse triste número, né? A gente tem o maior número de enfermeiros. Principalmente enfermeiros auxiliares de enfermagem, mas médico também. Nós somos o número 1 em termos de profissionais de saúde. Vamos ser o número de amanhã, em termos de número de casos diários, porque os Estados Unidos está em flexão, e nessa semana seremos número 1 também de mortes diárias também. Então, o cenário nosso não é de estabilização da curva, é de crescimento, e com a flexibilização em diversos estados, vamos acelerar esse crescimento, né? Eu acho que quando a gente via aqueles vídeos e toda aquela comoção quando a gente via da Itália, a gente também tem que pensar um pouquinho aqui na nossa população e os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Infelizmente, eles estão perdendo suas vidas e perdendo por uma doença, né? Infelizmente, que tem gerado toda essa dor, essa incerteza aí. Ju, e os profissionais... Número 1, né? Dos piores... O pior dos números, tá aí no topo. Número 1. Não é o legal, né? Não poderia estar acontecendo. Isso aí. Eu vou precisar sair, Soraya, agora, porque vou entrar em outra live aqui também, aqui não no Instagram. Também tá acabando, Júlio. Tá, né? Beleza. Eu quero beleza. Nossa pauta foi, nós abordamos tudo aí que você tinha planejado? Com certeza. Eu quero deixar aqui também o seu canal, né, do YouTube, Júlio Croda, que toda semana tem o podcast do Café Covid. Isso aí. Obrigada, a gente grava. De nada, é prazer, pessoal de Cuiabá aí, conheço todo mundo aí, minha esposa daí, você, a gente é amiga há muito tempo. É um prazer estar com você aí nessa live, fazendo esse esclarecimento. Estamos aí junto. E é importante comunicar, porque nós médicos temos dificuldade em comunicar com clareza e objetividade. E a população está sedenta do conhecimento médico, do conhecimento técnico, e é nosso dever como médico também, através de redes sociais, de programas de TV, ter uma comunicação clara e objetiva. Então, eu agradeço, estou à disposição, a gente se vê por aí, um dia em Cuiabá ou em outro lugar. Tem informação Sim, de qualidade e segura,
A gente está com uma equipe muito boa. Marcos Lacerda, doutora Rô, André Siqueira, Marcelo, lá dos Estados Unidos, Helena Peta. Então, assim, a gente tem um corpo técnico legal. Próxima semana vou até fazer um spoiler aqui, a gente vai falar de flexibilização, quando e como, na segunda. E na outra semana a gente vai fazer uma avaliação da resposta brasileira com a Márcia, que é chefe de departamento de Harvard. Então, acho que a gente tem 2 programas já programados aí, que vai ser bem legal. E convido a todos a estar seguindo lá o Covid Café. No YouTube a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, e aí pode seguir no YouTube, mas se você não teve tempo, tem o Spotify também. Hoje eu publiquei o episódio de ontem, vocês podem procurar lá e também pegar no Spotify. Ótimo, obrigada. Beijo na Mari aí, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.